Olá, meninos e meninas. Hoje nós vamos ver a classe de palavras que substituem ou acompanham substantivos, que são os pronomes. Os pronomes são palavras que servem para substituir um nome, ou seja, um substantivo. Maria foi ao parque cedo, ela estava bem disposta. Então, quem é ela? Maria. Então, serviu para não repetir aqui a palavra Maria novamente, o substantivo Maria. Servem também para acompanhar o substantivo. Eles são 7. Pronomes do caso reto e oblíquo, relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e pessoais de tratamento. Então, nós vamos ver cada um deles, começando olhando que eles têm funções específicas também. O pronome substantivo é aquele que somente é usado para substituir um substantivo. A menina foi embora, ela foi embora. O pronome adjetivo serve para modificar ou alterar um substantivo. Minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Então, nós vamos começar aqui nos pronomes pessoais. Os pronomes pessoais são aqueles que indicam a pessoa do discurso. E são aqueles que se referem especificamente a seres. Né? Ricardo ainda não chegou, ele está na casa de Rita. Os professores nos orientaram corretamente. Então, os professores orientaram quem? Nos. São divididos em pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Pessoal do caso oblíquo substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso, da fala. Bem, os pronomes pessoais retos são quais? Eles exercem a função de sujeito. São os pronomes que substituem os nomes, seres que em uma frase executa alguma ação. Eles executam alguma ação por quê? Porque são sujeito. Clara amou Tiago. Ela amou muito. Então, quais são os pronomes pessoais do caso reto? Né? São primeira pessoa, eu, do singular, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu, segunda do plural, vós. Terceira pessoa do singular, ele e ela, do plural, eles e elas. Os pronomes pessoais do caso oblíquo ou pronomes pessoais oblíquos substituem substantivos e complementam o verbo. Eles são utilizados para indicar as pessoas do discurso fala que recebem alguma ação. Laura falou comigo, recebe ação. Laura falou com quem? Comigo. Então, ele recebeu a ação. Antônio entregou a ti o discurso. Entregou a quem? A ti. Então, também recebeu a ação. Os pronomes pessoais oblíquos, átonos, eles podem ser átonos e tônicos. Os átonos, primeira pessoa do singular, me. Plural, nos. Segunda, te. Plural, vos. Terceira, o, a, lhe, se. Plural, os, as, lhes, se. Continuando aqui, os pronomes pessoais oblíquos tônicos sempre ocorrem após uma preposição e possuem tonicidade silábica. Primeira pessoa, mim, comigo, singular, plural, conosco. Segunda pessoa, ti, contigo, singular, plural, convosco. Terceira pessoa, si, consigo, singular, si, consigo, no plural também.
Bem, agora nós vamos ver os empregos da forma eu e mim. Tem gente que confunde muito isso aqui. Vamos lembrar que eu é sujeito, mim não faz nada. Mim não pode ser sujeito. Eu é do caso reto e ele pode ser sujeito. Você entregou os textos para eu corrigir. Para quem corrigir? Eu corrigir. Sempre, mim, sempre do caso oblíquo. Não é sujeito. Para mim, corrigir os textos será fácil. Você não separa sujeito do predicado por vírgulas, tá? Então, observe que o mim vem acompanhado de uma preposição. Então, quando for sujeito, um macetinho. Quando vier acompanhando o verbo, geralmente você usa eu, porque eu vai fazer a ação, certo? Pronomes de tratamento. Vamos ver os pronomes de tratamento. Eles são utilizados para quê? Para indicar um grau de respeitabilidade ou reverência ou respeito em relação a uma outra pessoa, né? Uma pessoa específica. Por exemplo, Vossa Santidade, o Papa, chegou ontem em São Paulo. Né? Você, senhor, senhora, vossa senhoria, para as pessoas em geral. Né? E o você geralmente é o único pronome utilizado em tratamentos informais, certo? Esses outros aqui, são pessoas em geral, mas são mais formais do que a palavra você, o tratamento você. Então, olha aqui. Vossa Santidade, para papas, Vossa Alteza, príncipes, princesas, Vossa Majestade, reis, rainhas, Vossa Excelência, juízes, presidentes, Vossa Magnificência, reitores, né, de universidades, Vossa Excelência, reverendíssima, arcebispos, Vossa Reverendíssima, bispos, Vossa Eminência, cardeais, e tem outros, né, que a gente usa. Vossa Senhoria, a gente emprega em textos escritos, tratando a outra pessoa, que você não sabe bem quem é, né? Vossa Eminência também é cardeal, já falei aqui. Então, os pronomes tratamentos para ser usados em situações principalmente formais, né? Que as informais a gente usa você, tudo mais. Bom, nós vamos ver agora os pronomes relativos. O que são pronomes relativos? Eles são utilizados para conectar duas orações, além de substituir um termo comum, o qual se repete durante as frases. Ele se refere ao termo anterior que foi dito. Esses termos podem ser palavras variáveis e invariáveis. Pode ser substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, né? Então, ele se refere à palavra anterior. Então, vamos ver aqui. Não conhecemos o menino. O menino saiu. Observe que aqui nós estamos repetindo. Então, o pronome relativo serve para não repetir esse substantivo e ele vai estar ligado a essa palavra menino. Não conhecemos o menino que saiu. Esse que aqui a gente pode substituir tranquilamente pelo o qual. Não conhecemos o menino o qual saiu. Cujo, cuja, cujos, cujas indicam posse. O estojo do menino caiu. O menino estava na sala. Então, o menino cujo estojo caiu estava na sala. De quem é o estojo?
é do menino. Então, ele indica posse. O qual, a qual, que, os quais, as quais, quem indicam pessoas. O substantivo dito anteriormente. A mulher estava em casa. A mulher assistiu a TV. A mulher a qual estava em casa assistiu a TV. Então, indicam pessoas. Quanto, quanta, quantos e quantas. Indicam quantidade. Isso você sabe. Você sabe essa quantidade. Isto é o quanto você sabe. Indica quantidade. Onde indica lugar. Essa é a cidade. Nasci nessa cidade. Essa é a cidade onde nasci. Ok? Bom, então nós percebemos que tem pronomes relativos variáveis e invariáveis, né? Os variáveis é aqueles que vão para o plural. E feminino e masculino, os quais, né? Cujo, cuja, quanto, quanta. E onde, quem, que são invariáveis, porque eles não mudam, né? Então, os pronomes relativos, nós temos função sintática. Essa função sintática, ela pode ser específica na oração que faz parte. Ela pode desempenhar a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de adjunta de nominal, adjunta adverbial e predicativo ou agente da passiva. Então, vamos ver isso aqui. Parece confuso, mas nós vamos observar que não é tranquilo, é só observar, ó. Vamos ver o pronome relativo fazendo papel de sujeito. Viajarão apenas os alunos que jogarão no sábado. Viajarão apenas os alunos. Quem viajarão? Os alunos. Então, ele é sujeito dessa primeira oração. Que é o pronome relativo que está ligado a aluno. Quem jogarão nos sábados? Os alunos. Então, esse que aqui faz papel de sujeito. Objeto direto. Deixo as coisas. Quem deixa? Eu, sujeito oculto. Eu deixo o quê? As coisas. Eu tenho objeto direto. Então, as coisas amo livres, né? Então, amo as coisas. Então, aqui faz papel de objeto direto, porque ele está sempre correlacionado à palavra, o seu antecessor. Objeto indireto. O remédio de que preciso é descanso. Então, o remédio de quê? De que está ligada a palavra remédio. Então, o remédio que preciso, de que preciso, é descanso. Preciso do remédio. Então, objeto indireto, porque o verbo precisar, ele pergunta assim, precisa de quê? Do remédio. Objeto indireto. Aquele é o jogador. Aquele é o jogador. O jogador está qualificando quem é ele. Que sempre foi. Ele sempre foi jogador. Porque esse que está relacionado a ele. Então, é um predicativo do sujeito. Complemento nominal. Assistiu à palestra do educador. Assistiu à palestra. De quem? Do educador, né? Então,
essa palavra do educador está completando a palavra palestra. A palestra de quem? Do educador. De quem era admiradora. Era admiradora do educador, que é um complemento nominal. Admiradora de quem? Do educador. Complemento nominal. Vocês percebam que aqui complementa um nome. No objeto direto, no objeto indireto, complementa um verbo. Então, adjunta de nominal. O professor, cuja casa foi assaltada, mora aqui perto. A casa era de quem? Do professor. Então, o adjunta de nominal, ele dá noção de posse, né? Então, esse cuja está relacionado professor. Então, adjunto adnominal. Agente da passiva, né? Que recebe ação, não que faz a ação de ser sujeito. O promotor, por quem o réu foi interpelado, manteve-se impassível. Quem foi interpelado? O réu. Ele foi interpelado por quem? Pelo promotor. Então, aqui o réu está recebendo a ação de ser interpelado pelo promotor. Então, o promotor é agente da passiva. Observações. O pronome relativo cujo é empregado em circunstâncias diferentes daquelas que são empregados os demais pronomes relativos. Por isso, ele liga dois termos estabelecendo relação de posse. Por isso, a sua função é de adjunta de nominal. O adjunto de nominal nos lembra a relação de posse. Era uma poetisa cujas mãos araram a terra. As mãos eram de quem? Da poetisa. O pronome relativo onde somente é usado para indicar uma ideia de lugar concreto. Neste caso, sua função é de adjunto adverbial de lugar. Se o contexto fizer referência a uma situação, deve-se usar a expressão em que. Veja, o clube onde treino estará fechado. Parecia um debate onde ninguém sabia nada. Em que ninguém sabia nada. Fez uma relação, uma referência a uma situação e não a um lugar. Se for uma situação, vai caber você trocar pelo em que. Pronomes indefinidos. Indefinidos a palavra já fala, né, gente? Que é indefinido. Empregados na terceira pessoa do discurso. Indica uma indefinição, né? Ele substitui ou acompanha o substantivo. Ele não especifica nem identifica quem são os seres. Todos cumpriram seus deveres. Quem são todos? Todos. Ele não está especificando. Alguém acabou de chegar. Alguém, não especificou quem. Então, não especificam nem identificam. Eles são variáveis e invariáveis. Variáveis, nenhum, nenhuma, alguns, algumas, certos, certas, vários, vários, todas, muitos, muitas, etc. Invariáveis, quem, alguém, ninguém, outrem, tudo, nada e etc. Certo? Os pronomes indefinidos, eles são utilizados também como sujeitos, tá? Pronomes interrogativos, como a palavra já diz, para indicar pergunta, substitui o nome. Eles podem ser variáveis e invariáveis, para perguntas diretas e perguntas indiretas. Quem vai hoje? Quem? Quem vai hoje? Quem? Então, o sujeito aqui é quem, tá? Então, o pronome interrogativo, ele pode ser sujeito.
São eles que, quem, qual, quais, quantos, quantas, né? Desde que seja nas perguntas, né? Existem também pronomes interrogativos substantivos e pronomes interrogativos adjetivos. Depois nós vamos ver isso aqui mais de perto. Pronomes possessivos, eles indicam o quê? Posse. Os pronomes possessivos indicam posse. Minha mãe quebrou o carro na avenida. Nossas mães foram ao shopping juntas. Indicam posse. Ok? Bom, então vamos ver aqui. Possessivos, primeira pessoa no singular, meu, minha. No plural, nosso, nossa. Na primeira pessoa. Segunda pessoa, teu, tua. Vosso, vossa, no plural. Terceira pessoa singular, seu, sua. No plural, seus, suas. Aqui, ó, você pode ter também teus, tuas, né? Na segunda pessoa do plural. Pode ser vosso, vossa e pode ser teus, tuas. Pronomes demonstrativos. Vamos para os pronomes demonstrativos. Eles podem ser utilizados para demonstrar proximidade, distância, tempo, indicar a posição de algum elemento em relação à pessoa do discurso, no tempo, no espaço. Por exemplo, esta aqui é minha bicicleta. Essa é a sua bicicleta. Aquela é a bicicleta do João. Então, esta, quando eu falo esta, porque está aqui perto de mim. Quando eu falo essa, está perto de você com quem eu estou falando. Quando eu falar aquela, é porque está longe de mim e de você. Certo? Então, este, isto, estas, né? Primeira pessoa está perto de quem está falando. A segunda pessoa, esse, essa, esses, essas, isso, está perto de quem você está falando, da segunda pessoa. Aquele, aquela, aqueles, aquelas está longe dos dois, está lá longe. Eles podem ser flexionados, como vocês viram, singular, plural, feminino, masculino, certo? Então, não se esqueça disso. Quando você usar primeira pessoa perto de você, perto de quem está falando, você vai usar esses. Este, esta, estas, isto. Se tiver perto da pessoa com quem você está falando, você vai usar esses. Esse, essa, esses, essas, isso. Longe de quem fala, longe de quem ouve, você vai usar esse. Aquele, aquela, aqueles, aquelas. Certo? Bom, essas foram algumas dicas do uso dos pronomes, né? E espero que tenha ficado compreendido, bem compreendido, ok?